A gente vai iniciar agora com o direito dos pacientes. Quem vai falar é o advogado Dr. Carlos Tadeu Ribeiro. Bom dia para todos. Meu nome é Carlos Tadeu Ribeiro, eu sou advogado, sou graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Civil pelo Mackenzie também e pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito. Sou integrante do GRV Advogados, estou aqui hoje com meu sócio, Dr. Caio Vedovelli. E nós viemos, primeiramente quero agradecer a Brella pelo espaço que nos foi dado aqui, pelo convite. E hoje eu vim conversar com vocês, na verdade uma conversa bem informal até, abrir um diálogo com vocês sobre os direitos dos portadores de ELA. A gente tem recebido ultimamente uma grande demanda de familiares e pacientes de ELA que chegam praticamente sem informação nenhuma sobre o que eles podem ou não requerer do poder público ou de uma seguradora de saúde. E exatamente por conta dessa dificuldade a gente entrou em contato com a Brella, a gente abriu um canal de diálogo exatamente para verificar a possibilidade da gente poder passar informações basilares para os familiares e portadores de ELA para facilitar esse acesso a uma qualidade melhor de vida. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve conversar, ao longo da minha exposição, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma observação, fiquem à vontade, o espaço é aberto. Mas, enfim, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena levantar aqui é que a nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, é a base de todo o nosso ordenamento jurídico, ela prevê expressamente como um direito fundamental de todo cidadão brasileiro o acesso à saúde. Esse acesso à saúde ele é previsto no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 196. Ou seja, é um dever do Estado providenciar a saúde para todos os cidadãos, seja a saúde para o indivíduo, como políticas de acesso à saúde para toda a população. E aí, diante disso, decorrendo desse direito à saúde previsto na Constituição, o Estado montou hospitais públicos, ele montou o Sistema Único de Saúde, exatamente para efetivar esse direito, para trazer para a população a saúde que é garantida na nossa Carta Maior. E aí o que acontece na prática? O paciente que busca um atendimento público, que busca um medicamento ou uma aparelhagem, por vezes chega num hospital público ou num local conveniado ao SUS e ele é informado que não há meios de ter o tratamento realizado ou que não tem mais o medicamento e, de via de regra, os familiares ou os pacientes acabam ficando sem rumo. Porque você vai até o local procurando o tratamento e você não tem esse tratamento. E nessas situações, muitos familiares acabam procurando a Brella para receber uma orientação ou receber o medicamento, se for possível, se a associação tiver como ajudar. Mas no frigir dos ovos, o importante é, em que pese essa resposta dos hospitais públicos e das entidades conveniadas ao SUS, de que ou o paciente não tem direito ou o hospital não tem meios de fornecer o tratamento adequado, ainda assim é possível que esse portador faça uma solicitação ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça, para que seja determinado ao Estado que dê o tratamento necessário. Como eu disse, essa ação, essa possível ação judicial que vai ser movida, ela tem por base o direito à saúde assegurado na Constituição. E eu digo mais, além do direito assegurado na Constituição, a própria lei que organiza e cria o Sistema Único de Saúde, o SUS, é muito clara no sentido de que a assistência que é dada a todo cidadão no âmbito da saúde, pelo poder público, ela engloba, ela é uma saúde universal, uma assistência universal, com questões farmacêuticas envolvidas, ou seja, o poder público não pode simplesmente falar eu não vou te dar tal remédio, eu não vou fornecer tal remédio, porque eu não tenho ou porque ele é muito caro. Claro, remédios que são importados, existe uma discussão grande ainda, importados e não reconhecidos pela Anvisa.
é uma questão que é à parte, que merece ser tratada caso a caso, pois existem remédios que já têm estudos no Brasil e remédios que não têm. Mas, via de regra, por exemplo, o Riluzol é um remédio que é reconhecido o dever do Estado de fornecer, em que pese nós sabermos existir uma demanda alta e uma oferta baixa. Muitas vezes a saída para conseguir o Riluzol, por exemplo, é mover uma ação contra o Estado. O subsídio legal, a base jurídica, os pacientes têm. Na prática, o que acontece? A primeira coisa que um paciente ou um familiar que queira buscar uma decisão judicial obrigando o Estado a fornecer um determinado tratamento é buscar um advogado. Porque ninguém pode advogar por si só. Você não pode simplesmente chegar ao fórum e tentar iniciar um processo. Então, você vai procurar um advogado, esse advogado vai verificar a possibilidade desse pedido judicial. Geralmente, para você poder propor uma ação dessas, você precisa de um laudo médico, o mais detalhado possível, indicando qual é a doença, no nosso caso, via de regra, vai ser a esclerose lateral amiotrófica, e qual é o tratamento, quais são as medidas necessárias para esse tratamento. Com base nisso, esse advogado ele vai redigir uma petição inicial, ele vai propor para o juiz e vai ser dado tempo ao Estado para apresentar a defesa. Via de regra, em casos que envolvem saúde, há urgência. E nós sabemos que no nosso país, infelizmente, os processos são extremamente demorados. Um processo pode levar 4, 5, 6 anos. E é absolutamente inviável que um paciente aguarde 6 anos para saber se ele vai ou não ter esse tratamento. Então, exatamente para casos de urgência, a legislação prevê uma figura chamada tutela provisória, que a maioria de vocês deve conhecer como a liminar. Essa tutela provisória, o juiz, ele inverte o processo. Em vez do Estado ter que esperar para ver se ele tem ou não que fornecer, é o contrário. O Estado vai ter que fornecer e lá na frente a gente vai ver se tinha que ter fornecido ou não. Porque você, teoricamente, não pode colocar entre a demora do processo e a segurança que esse processo vai ter e o direito à vida e à saúde, eles não são iguais. O direito à vida e à saúde está sempre acima. Então, nesse caso, nós entraríamos com uma petição inicial, seria apreciada essa liminar pelo juiz. Se ele conceder, a partir desse momento, se ele der essa liminar, essa tutela provisória, a partir desse momento é uma obrigação do Estado fornecer esse tratamento. Todo esse trâmite entre você propor a petição inicial e pegar essa decisão do juiz varia, é claro, porque cada juiz trabalha de uma maneira, mas via de regra nós podemos conseguir isso em até 24 horas. Um advogado com afinco ou um defensor público com afinco pode conseguir uma decisão dessas em até 24 horas. Então, é rápido, é possível. Às vezes, a família está aflita, o paciente está aflito porque acha que vai demorar demais, que não vai dar tempo, e vale a pena você ir atrás desse direito. Você pode conseguir, em uma semana, você pode estar com o problema solucionado. Ainda que o processo esteja tramitando, a situação de fato está resolvida. Então, vale a pena correr atrás desses direitos. Além disso, dessa questão da liminar e do processo em si, o que acontece quando o Estado ele é citado, quando ele toma ciência de que foi movida uma ação? O Estado, ele via de regra, quando eu digo Estado, pode ser tanto cidade, município, o Estado mesmo, ou a União, que é o âmbito federal. Quando eles são citados, via de regra, o que eles costumam apresentar como um contraponto ao pedido dos pacientes? Eles apresentam 2 ou 3 argumentos. Geralmente, o primeiro, que a Constituição Federal ela não prevê uma segurança, uma saúde, um acesso à saúde individualizado. Eles falam que, na verdade, o que a Constituição Federal diz é que o Estado deve dar políticas de saúde pública. E isso porque ele não teria dinheiro para arcar com um tratamento individualizado. Essa, teoricamente, é a tese mais forte deles. Existem juízes e desembargadores que entendem dessa forma, infelizmente, eu não concordo, mas existem, mas a grande maioria dos juízes e dos tribunais de justiça do país
inclusive o STJ, entendem que não. A Constituição é clara ao falar que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. O Estado ele não pode simplesmente se omitir de um paciente que precisa de auxílio, que precisa de tratamento, sobre a excusa de que ele não tem dinheiro. Isso é inviável. Se não tem dinheiro, é sinal que há um claro problema de administração. Infelizmente, nós sabemos que isso existe. Mas a vantagem do processo é que o Poder Judiciário, em que pese ser um ente público, ele está desvinculado do Poder Executivo, que é o responsável por essas políticas públicas. Então, o Poder Judiciário ele tem autonomia para falar para a Prefeitura, por exemplo, de São Paulo, falar, olha, eu dei uma decisão para você, você tem que fornecer tal medicamento em 72 horas. Ah, eu não tenho medicamento, cumpra. Não me interessa como. Se o poder público não cumpre, o juiz pode aplicar uma multa. Se segue sem cumprir e a situação eventualmente se agrava, isso pode culminar até mesmo em mandados de prisão, por desobediência a ordens judiciais. É raro? Sim, mas acontece. Então o que eu quero passar para vocês é que vale a pena, é custoso, é desgastante você ter que entrar com um processo judicial, mas muitas vezes vale a pena. Na maioria das vezes vale a pena, porque pelo menos é uma certeza que você vai ter. É melhor do que você ficar na iminência de ter que ir a um posto de saúde e esperar um determinado medicamento sem ter a certeza que você vai receber ou não. Perdão. Independente disso, saindo um pouco da questão do... sim, ainda em relação ao poder público. Famílias, via de regra, advogados têm custos, advogados não são baratos no Brasil, isso infelizmente é uma realidade, e muitas pessoas acabam deixando de procurar o acesso à justiça, de procurar uma eventual ação judicial contra o poder público, exatamente pelas custas que o processo vai ter e que vai ter com o advogado. E um ponto que é interessante apresentar para vocês é o seguinte: para as famílias que têm uma renda mais baixa, o Estado ele providencia as defensorias públicas. São entes desvinculados do Estado, que são separados por estados, então tem um em São Paulo, no Rio de Janeiro, um no Paraná, e assim por diante. E eles auxiliam famílias, eles advogam para famílias, pessoas que têm uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos aqui em São Paulo. Todos os defensores públicos, eles são extremamente competentes, todos passaram por concursos públicos extremamente difíceis, então eles são mais do que preparados para auxiliar. Em que pese a demanda ser muito grande para eles, porque há um número muito grande de pessoas que precisam, eles dão um atendimento extremamente bom, e eu recomendo, se um dia alguém quiser conhecer, vale muito a pena, é uma instituição muito, muito, muito importante. Fora isso, famílias que tiverem uma renda mais baixa também, podem se desvincular das custas do processo através de um benefício chamado justiça gratuita. Você comprova para o juiz que a família ou que a pessoa que está propondo a ação não tem meios de pagar as custas do processo, e o juiz pode afastar essas custas, o que já deixa muito mais barato o processo. Na verdade, você não vai ter custo nenhum com esse processo. Então, é interessante vocês conhecerem esses benefícios e essas possibilidades quando vocês eventualmente precisarem ingressar com uma ação judicial. Perdão, eu estou meio resfriado ainda, mas enfim. Saindo um pouco da questão da saúde pública, eu gostaria de conversar com vocês também sobre as seguradoras de saúde e os problemas que a gente tem recebido no nosso escritório, e que eu sei que meus colegas também recebem nos deles, sobre as negativas das seguradoras. As seguradoras de saúde, quando vocês contratam um seguro-saúde, como por exemplo a Unimed, ou a Mil, ou a Bradesco Seguros, o que essa empresa faz, ela basicamente toma as vezes do Estado, ela pega o dever do Estado de fornecer saúde, e ela intervém nesse lugar. Ela fala, olha, além do Estado, tem eu também. E o que acontece via de regra? O paciente, ele necessita de um determinado tratamento, só que quando o custo começa a ficar mais alto,
a seguradora começa a ir cortando, a ir indeferindo, a ir glosando os pedidos que são feitos. E o que acontece, o mais comum de todos, que pelo menos é o que nós mais recebemos, é o tratamento em modalidade home care. Geralmente é o que é mais solicitado das seguradoras e que as seguradoras costumam indeferir. Qual é a desculpa que é dada para o paciente ou para o familiar? Eles apresentam o contrato que foi assinado e falam, olha, não há previsão aqui de home care, não há previsão de tratamento domiciliar, então você não tem, desculpe. E isso, infelizmente, não é verdade. Apesar de não existir a previsão no contrato, há um entendimento nos tribunais fortíssimo. Eu diria que acima de 90% dos tribunais brasileiros entendem que o tratamento em modalidade home care, ele é uma extensão da internação hospitalar. Ele é a internação hospitalar realizada fora do hospital. E exatamente por ser uma extensão da internação hospitalar, a cobertura dele pelo plano de saúde é obrigatória. Então vejam, se você chega em um hospital e o médico recomenda a tua internação, o tratamento mediante internação hospitalar, a seguradora não vai impedir isso. Isso está previsto nas regras da Agência Nacional de Saúde, é lei. A seguradora tem que cobrir essa internação. Então, da mesma forma, considerando que o tratamento em modalidade home care é uma extensão dessa internação hospitalar, também não há motivo para que não seja coberta. Essa questão, aqui no estado de São Paulo, ela foi tão debatida, mas tão debatida, por causa das inúmeras recusas das seguradoras, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele sumulou um entendimento no sentido de que o home care tem que ser coberto. Não existe motivo para que o home care não seja coberto. Ao menos por exclusão de contrato, não pode ser negado. Não existe. E a ideia dessa súmula do Tribunal de Justiça, qual é? Que sejam reduzidos os números de ação, porque a população, teoricamente, já sabe que a seguradora é obrigada a cobrir. Só que o que acontece? As seguradoras, elas indeferem esses benefícios, esses tratamentos em modalidade home care, e vamos pensar, de cada 10 pessoas que eles negam esse benefício, 3 entram com uma ação. 3 vão questionar isso. Então pensa, para a seguradora vale a pena. Se a cada 10 pessoas que ela falar, não, eu não vou cobrir isso, só 3 questionarem alguma coisa, para ela ainda está no lucro. Infelizmente, é assim que funciona. Então, o ideal é, vocês agora têm conhecimento dessa questão do home care. Façam valer os seus direitos. Da mesma forma como existe com o poder público, você entrar com uma ação contra o Estado, você pode entrar com uma ação contra o seu plano de saúde. E nesse ponto, eu posso falar para vocês que, inclusive, o cumprimento da eventual decisão judicial que for proferida é muito mais fácil. Porque aí o juiz ele não vai estar conversando com o poder público, que para todos os efeitos somos todos nós. Ele vai estar falando com um ente privado. E o ente privado é muito mais fácil de se submeter a uma ordem judicial, na prática. Você pode multar essa empresa, vai chegar uma hora que a multa para essa empresa vai ser tão alta que vai valer mais a pena para ela cumprir. Então, a ideia é que quando vocês tiverem alguma recusa de cobertura de tratamento por parte das seguradoras, consultem um advogado, vão até uma sede da Defensoria Pública e consultem um defensor público. Nós brasileiros, nós temos muitos direitos, muitos mesmo, só que nós não temos consciência disso e, infelizmente, por vezes o poder público, não por querer, e muitas vezes entes privados, se aproveitam disso e nós acabamos sendo prejudicados exatamente por não termos ciência disso, por desinformação. Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Nós temos muitos direitos. Cabe a nós corrermos atrás desses direitos e efetivar isso. Garantir uma qualidade de vida e um tratamento digno para todos os portadores de ELA e de todas as outras doenças também. Nós temos um sistema de saúde bom. Cumpre a nós sabermos como chegar e como efetivar isso. Saindo rapidamente e já encerrando para não ficar muito longa a exposição, eu gostaria de trazer um último tema, esse não relacionado tanto
com saúde, plano de saúde, tratamento, mas um ponto que a gente tem conversado bastante com familiares e pacientes que acabam chegando com um diagnóstico recente de ela, que é o seguinte: a gente sabe que à medida que o quadro vai evoluindo, a pessoa vai perdendo parte da possibilidade de comunicação. E isso acaba influenciando nos negócios que essa pessoa faz na vida cotidiana. E quando eu digo negócios, é ir ao banco, ou comprar alguma coisa, receber um benefício, vender um imóvel, comprar um imóvel, fazer uma doação. Todos esses atos, eles dependem, é imprescindível que haja a externação da vontade. A pessoa precisa conseguir se comunicar no sentido, eu quero fazer isto. E o que acontece? À medida que a pessoa vai perdendo a habilidade de se comunicar, isso pode se tornar um problema para ele e para a família. Seja porque vai receber algum valor no banco ou fazer alguma transação no banco e não consegue, ou porque vai receber um benefício. Recentemente a gente teve o caso de uma senhora que queria muito doar, ela tinha acho que 3 terrenos, ela queria muito doar cada um para um filho e evitar lá na frente as dores de cabeça de um inventário dali a 10 ou 15 anos. E ela estava com dificuldades exatamente por isso, porque ninguém queria aceitar, porque ela não conseguia falar. Então, o que a gente tem recomendado para as famílias? Houve o diagnóstico do ELA. A primeira coisa que a gente recomenda é: procure um tabelião de notas. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Em São Paulo tem vários. Fora de São Paulo, todo o município tem um tabelião de notas. Conversem com esse tabelião e peçam para fazer uma procuração pública. A procuração pública, o que é esse documento? Você, através dele, você nomeia alguém seu procurador. Ou seja, essa pessoa vai representar o paciente para tudo aquilo que tiver descrito na procuração. Então, se a procuração falar que essa pessoa pode vender imóvel, comprar imóvel, realizar qualquer tipo de negócio, receber benefício do INSS, movimentar quantias em banco, você faz tudo. O paciente ele é representado pelo procurador. Isso facilita muito a vida desse paciente. O que a gente recomenda? Faz essa procuração, óbvio que o paciente tem que fazê-la para uma pessoa que ele confie muito, porque essa pessoa vai poder realizar qualquer negócio em nome dele, mas pega esse documento e guarda. Deixa guardado. O dia, se chegar esse dia, se for necessário, você não vai ter dor de cabeça. Porque o que acontece na prática, se você não faz essa procuração e eventualmente a pessoa perde a capacidade de se expressar, ela não vai mais conseguir nem fazer a procuração pública por falta da expressão. Aí é necessário interditar essa pessoa. Você passa a lei, um juiz de direito vai falar: olha, essa pessoa, para esses atos da vida civil que envolvem patrimônio, essa pessoa ela não consegue mais fazer isso por conta própria. Então ela precisa de um curador para auxiliar. O problema do processo de interdição, ele funciona. Só que para fazer isso você tem que contratar advogado, você tem as custas do processo, você tem as custas eventuais com perícia, e é um processo demorado. Então, por vezes, a gente acha mais fácil orientar a fazer essa procuração pública, que vai suprir essas necessidades, do que você esperar e lá na frente você ter que despender um valor muitas vezes maior, num procedimento que vai ser muito longo e que vai desgastar. Pois não. Então, vamos lá. A procuração, ela pode ser feita de 2 formas. Ela existe de 2 maneiras. Uma é a procuração particular. Via de regra, ela tem um valor muito mais baixo, porque ela é feita entre eu e você só, não tem ninguém público no meio. E ela geralmente é feita por advogados. É a procuração que você passa para o advogado para ele entrar com o processo ou te representar em alguma instância, por exemplo. A procuração pública ela é diferente. Como ela é feita por um tabelião de notas, existe uma presunção daquele documento de que ele é verossímil, que ele é verdadeiro.
Então, a partir do momento que o tabelião de notas não fala de prazo de validade, não existe prazo de validade. Isso é uma reclamação que a gente recebe de pessoas que fizeram. Uhum. Então, assim... Alô? Então, assim, não deveria ter, mas a gente tem que fazer, tá? É só como... uma informação. Todo Sim. ano eu vou lá. Quem que vem do cartório? O que? O tabelião de notas? Vai lá na minha casa todo ano. E aí ela fala para o meu irmão, tira ela daqui, que sou eu. E aí fala para o meu irmão, você tem certeza? Você está sabendo tudo que você está deixando para ela fazer para você? E aí ela me conhece tudo. Depois toma até chá na minha casa, porque anos, né, já fazendo isso. Mas ela fala, Mônica, é meu papel. O seu irmão tem que estar ciente que você, com essa procuração, pode fazer o que quiser com ele. Uhum. E aí, ela faz uma nova. E de 6 em 6 meses eu vou lá e peço para... Que aí ela não vai na minha casa, ela só vai uma vez por ano. Mas eu tenho que de 6 em 6 meses pedir uma na data atual para poder levar em todos esses lugares de novo. Obrigado pela colocação. Sim, isso é verdade. Dentro da... Então, a questão é a seguinte aqui. Há uma sensação de insegurança por parte tanto do INSS quanto dos bancos, como de vários órgãos. Mas aí vem o questionamento. Não existe prazo. A validade da procuração, ela está ali. Quando você foi ao tabelião, ou o tabelião foi até você, e foi feita a declaração de vontade de constituir o procurador, não foi colocado prazo. Então, o ponto é, esses órgãos... Você tem duas opções quando eles fazem essa solicitação. Ou você pede que a negativa seja feita por escrito, o que nunca vai ser, porque eles sabem que está errado, porque se tivesse certo, faz por escrito. Porque com essa reclamação por escrito, você pode, se for no banco, manda para a ouvidoria do banco, ou manda para o Banco Central, e esse tipo de reclamação pode ser feito, inclusive, pela internet, então não dá tanto trabalho assim, e você vai ter uma resposta rápida. Só que é fato que esses procuradores ou curadores já vêm com um certo desgaste, tanto emocional quanto desgaste intrínseco a essas relações comerciais que a gente tem que fazer, de ir para banco, de ir para INSS. Então, por vezes, a gente acaba desistindo e indo pelo caminho mais fácil e mais custoso, que é, vamos fazer outra procuração esse ano. Mas, respondendo às perguntas, não existe prazo. Por lei, não tem prazo. A procuração é válida pelo prazo que for determinado lá. Se não tem previsão de prazo, não tem prazo, ela é válida. O ano passado, eu fiz a procuração no tabelião, ao pedido do meu marido, e ele pediu para mim, para falar para o procurador, mencionar tudo, banco, rodovia, Detran, Correio, tudo o que TIM, até a TIM colocou todas as empresas, Vivo, tudo que precisar. Até agora eu não teve nenhum problema, tudo realmente é por procuração. Aqui, se vocês quiserem ver, também tenho aqui. Está tudo certinho, eu faço tudo no nome dele sem nenhum problema. Que bom. É interessante ressaltar que quanto mais detalhada for a procuração, melhor. Cada tabelião trabalha de uma forma. Então, é interessante ter contatos entre si para pesquisar. Às vezes, um tabelião pode fazer uma procuração mais completa do que outro. Não melhor, mas que se adeque melhor às necessidades que você tem. Então, é interessante conversarem. Vocês estão se conhecendo hoje ou já se conhecem. Conversem entre si ou consultem um advogado ou um defensor público e peçam uma indicação de tabelião.
Eventualmente, vocês podem acabar indo a um tabelião que pode atender melhor a demanda de vocês e evitar esse tipo de dor de cabeça. Alguém queria... Eu estou perdido. Então eu primeiro. Peraí. Perdão. A minha esposa está querendo saber se o testamento vital tem prazo de validade. Eu acharia até oportuno você falar alguma coisa, inclusive isso, sobre o testamento vital. Desculpa, na verdade eu não entendi a pergunta, perdão. Para você falar sobre testamento vital. Ok, testamento vital, desculpa. Vamos lá. Testamento. O testamento, ele é uma disposição de vontade que a pessoa deixa para os seus herdeiros. Primeira coisa que é importante de destacar aqui. Uma pessoa casada ou em comunhão ou em união estável, ela não pode dispor de todos os bens, certo? Ela só pode dispor de metade dos bens. A outra metade, teoricamente, já tem um dono, que seria o marido ou, se tiver filhos, os filhos, qualquer herdeiro necessário, que é marido, filho, tem a ordem, mas isso envolve inclusive pai e mãe. Você não pode dispor de todos os seus bens, você pode dispor de metade do seu patrimônio. Essa metade, como você pode dispor? Através do testamento. O testamento, o mais recomendado, existem várias modalidades de testamento. A que eu recomendo para vocês é o testamento que é feito perante um tabelião de notas. Vão a um tabelião, conversem com ele. E essa parte dos seus bens que você pode deixar, essa metade, através do testamento você consegue determinar quem vão ser os herdeiros, quem vão ser os beneficiários desse testamento. Então você pode fazer um planejamento do seu patrimônio no futuro. Eu acho que é uma forma de você facilitar enfim, lá na frente a ideia de inventário fica um pouco mais simples, porque você já tem a vontade da pessoa. Você quer fazer outro questionamento? Desculpa. Moço, Oi. por favor. Oi. O que ela quer saber é sobre o testamento vital, o vidal. São as diretrizes para que a família possa... Sim. O que ela autoriza ou não a fazer. Entendi. Olha, o tema do testamento vital, ele ainda é bastante nebuloso mesmo para nós do direito, tá? É uma figura que existe, tem sido utilizada bastante, mas eu acho que o mais importante inicialmente, a primeira coisa que vão questionar, os profissionais da saúde via de regra, eu vejo a preocupação com o testamento vital como uma ideia de como vai ser feito ou não feito determinado trecho do tratamento, certo? Quais são as medidas que vão ser tomadas, o que a família pode fazer ou não. É esse o ponto. Os profissionais da área da saúde, tem alguns presentes aqui, eu tenho certeza que eles vão concordar comigo, mas enfim, tem uma grande preocupação. É uma responsabilidade muito grande você tá zelando pela vida de um paciente. E por vezes a família quer escolher alguma coisa, algum destino para esse tratamento e cabe ao médico fazer essa balança. Se vale a pena ou não, mas se a pessoa poderia fazer essa decisão em nome de outra. Eu vejo o testamento vital como uma declaração de vontade na qual a pessoa está outorgando, ela está passando poderes para um familiar, para que ele tome esse tipo de decisão. Eu acho que é um documento válido. Se ele for ser feito, que seja feito em um tabelião de notas para que não haja nenhum questionamento sobre a validade dele, pelo menos sobre a veracidade dele. Aquela informação vai ter fé pública. Mas eu digo para vocês que eu não vejo uma segurança tão grande no sentido dos efeitos que ele vai produzir. Eu não acho que é qualquer profissional, seja da saúde ou seja de qualquer outra área, que vai aceitar essa declaração de vontade.
existe um regime de responsabilidade no nosso país, responsabilidade civil, que engloba inclusive aspectos profissionais intrínsecos ao código de ética de cada profissão, que por vezes deixam o profissional numa sinuca de bico, na qual é preferível para ele se resguardar e não acolher aquilo. A partir do momento que ele faz isso, para você fazer valer, você vai precisar de uma ação judicial. E aí a responsabilidade sai da mão desse profissional para ir para a mão de um juiz, que não vai ser penalizado se acontecer alguma coisa. Então, resumindo bastante, é uma figura válida, mas eu não consigo falar para vocês de forma clara. Vai ter todos os efeitos que vocês querem, isso não dá para saber. Pode ser que vocês encontrem problemas, ainda com essa declaração. Tá, a minha dúvida é a seguinte, você quando fala poder público, você falou União, Estado e município. Quando você cita, você fala que o direito à saúde é um dever previsto na Constituição Federal, consequentemente seria a União a responsável. A grande dúvida, e muita gente acaba perdendo a ação, porque entra contra um ente e depois eles usam isso como defesa e fala que seria o outro. De quem é a responsabilidade? No caso, existe uma legislação no Estado de São Paulo que acoberta portadores de algum direito específico, vamos supor, no caso do Riluzol, tem mais algum direito que poderia ser acobertado no Estado de São Paulo? E minha terceira pergunta, a gente sabe que o poder público é obrigado no caso, eu entendo que é mais o Estado aqui, obrigado a dar, vamos supor, cadeira de roda adaptada, uma série de coisas. Isso seria direito só de pessoa de baixa renda ou seria direito de todos? Não estou discutindo contratar advogado ser baixa renda. Eu quero saber o direito aos benefícios. Se seria só para baixa renda ou seria direito de todos? Ok, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, por partes. Primeira parte, o direito à saúde ele vem na Constituição Federal, mas é interessante, por exemplo, meio que já respondendo a segunda pergunta também. O Estado de São Paulo, existe uma Constituição estadual no Estado de São Paulo, que é a lei maior das leis estaduais, as leis que só se aplicam ao Estado de São Paulo. E essa Constituição estadual, salvo engano, é o artigo 196 ou 219, eu não vou lembrar, desculpem, mas ele faz uma previsão expressa acerca do dever do Estado de fornecer saúde. Então, via de regra, a Constituição, em que pese o direito à saúde estar previsto na Constituição, isso não quer dizer que é um dever exclusivo da União, em âmbito federal, eu estou dizendo. Tanto União, quanto Estado, quanto município, são obrigados a dar saúde. Quanto à questão da defesa, de você mover ação contra a União e a União falar, não é comigo, é com o Estado. Pontos importantes. Dentro de um processo, quando você move ação contra alguém, essa pessoa que foi citada, que é o réu dessa ação, se ele não é o responsável, ou ele acha que ele não é o responsável, é dever dele, imposto por lei, apontar quem é o responsável, então, especialmente no âmbito público. Então, se a União é acionada e ela entende que ela não é a responsável, mas o Estado ou o município, é dever da União, do Estado ou do município, é dever da União chamar para o processo. Se chama denunciação à lide, essa figura, na qual você fala, juiz, calma, eu não sou o responsável por isso, o responsável é o Estado, ou o responsável é o município. Traga para o processo. Então, ainda que haja alguma dúvida, o que é sempre debatido a questão de responsabilidades de União, Estado e município, você vai encontrar diversos entendimentos diferentes, dependendo de quem está falando, inclusive de estudiosos. A partir do momento que você entra com ação, a própria lei já prevê gatilhos para que esse processo não seja extinto porque você entrou contra a pessoa errada. Existe um princípio no Código de Processo Civil, que é onde ficam as regras do processo, no qual deve haver um aproveitamento do processo. Então, você não vai permitir que o processo se extingua puramente porque você entrou contra a pessoa errada. Pera, vamos corrigir quem tem que responder esse processo e a gente segue a ação. Especialmente no caso onde você está falando de saúde. Mas, enfim,
Indo para a segunda questão, sobre a existência de uma legislação específica para portadores de esclerose lateral amiotrófica. Não há uma legislação, pelo menos que eu tenha conhecimento, mas eu acredito que não exista, especificamente para portadores de ELA. No meu singelo e humilde ponto de vista, não seria uma lei tão boa. A lei ela não pode beneficiar um pequeno grupo, por mais crucial que ele seja, a lei ela deve tentar abranger o máximo possível. Então, em que pese não existir uma lei específica para o ELA, para portadores de ELA, a gente tem direitos muito fortes, como eu disse, previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual de São Paulo, na Lei do Sistema Único de Saúde, que garantem esses direitos, independente de você ser ou não portador da esclerose lateral amiotrófica. Então, em que pese não existir a lei, esses direitos existem, estão previstos em lei e na Constituição, e vale a pena a gente tentar efetivar esses direitos, ainda que por meio de um processo. E por último, a terceira pergunta, sobre a questão de benefícios como cadeira de rodas e aparelhagem serem exclusivos de pessoas de baixa renda. Não. É absolutamente inconstitucional você fazer uma diferenciação de direitos com base em classe social, nesse aspecto. Como eu disse, o direito à saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Então, você não pode simplesmente virar para uma pessoa e falar, você tem plano de saúde, ou você tem condições, compra a sua. É absurdo o Estado falar isso. E isso é uma defesa que a gente vê, inclusive, em ações na qual é solicitado algum determinado medicamento para o Estado e a pessoa tem plano de saúde. Isso acontece. Tem pessoas que querem que o Estado cobre, que o Estado forneça o determinado medicamento por um motivo X. Isso existe. E é uma linha de defesa do Estado falar, mas a pessoa tem plano de saúde, vai pedir para o plano. O Estado, por mais que a pessoa tenha condições financeiras, tenha plano de saúde, o Estado não pode se esquivar do dever dele imposto na Constituição de providenciar a saúde. Claro, não estou dizendo que na prática o Estado não vai fazer isso. Vai. Infelizmente é a realidade que a gente vive. Mas, novamente, nós temos os meios judiciais para tentar efetivar esses direitos. Então, respondendo de forma resumida, não pode existir essa distinção de direitos de acesso a determinado aparelho baseado em classe social ou renda. Enfim, desculpa se eu fui... Eu vou responder mais uma, pode ser? Para não tomar tempo demais? Eu queria complementar a pergunta da colega. O senhor estava falando do home care, que sendo ele uma extensão do tratamento hospitalar, e, portanto, para os nossos pacientes ele é obrigatório, eu queria saber se os descartáveis estão diante dessa oferta, as dietas, enfim. E esse ano eu ouvi alguma coisa na mídia, na imprensa, falando sobre um aumento de 25% no valor da aposentadoria das pessoas que que vivem essas doenças de invalidez, né? Eu queria saber se é verdade. Tá, vamos lá. E o que a gente tem que fazer. Tá, ok. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela parte do benefício. Sim, tem um projeto de lei. Eu vou ser muito honesto, eu não vi se ele foi sancionado ou não, esse projeto de lei. Mas há sim uma previsão de aumento no benefício. Já foi. Ótimo, obrigado. Eu ia falar, me comprometo a vir no próximo encontro e poder falar melhor. Sim. Perfeito, obrigado. Confesso que essa parte não deu tempo de acompanhar, eu não consegui acompanhar essa parte. Mas, indo para a parte dos descartáveis e dos insumos na modalidade home care. Na minha percepção, sim. Considerando que é uma extensão da internação hospitalar, quando você está internado, o hospital não te cobra. Não fala para você, traga seus copos, traga suas fraldas, traga suas ampolas, traga suas injeções. Isso não é feito. Traga a sua dieta. Então, por que numa extensão, se você só mudou
o local da prestação do serviço, por que existiria essa distinção? Mas, esse é o meu entendimento. Na prática, isso, como não existe uma legislação extremamente específica sobre o tema, a gente acaba ficando na insegurança do entendimento dos nossos juízes. Da minha prática profissional, a gente tem diversos casos de portadores de ELA, especificamente voltado para home care no escritório. A gente tem um índice de sucesso muito bom em relação a isso, especialmente no tocante à dieta, que é um ponto que há uma discussão meio grande, porque teoricamente quem aponta a dieta é o nutricionista e as seguradoras costumam pesar um pouco nesse aspecto. A gente ainda assim tem tido um índice de sucesso bom. Eu posso falar para vocês que pelo menos na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, os juízes são bem razoáveis quanto a isso. Eles determinam o home care exatamente nos termos dos laudos médicos, ou seja, virá com insumo, virá com a dieta, enfim, exatamente os juízes pegam o laudo, a determinação médica e colocam na decisão judicial. E o lado bom é que os nossos tribunais, fatalmente esses processos acabam sendo objeto de recurso pelas seguradoras. Os tribunais têm mantido essas decisões. Então, eu não posso te falar com uma certeza absoluta, faz parte. No meu entendimento, faz. Se eu tiver uma recusa, esse é o argumento que eu usaria para um juiz. Felizmente, esse argumento tem sido aceito bem aqui no estado de São Paulo, especificamente no município. Mas, assim, esse tipo de questionamento, eventualmente, está crescendo. Eventualmente, ele vai chegar até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ou ao STF mesmo, e aí vai ser decidido. A hora que for decidido, fica mais certeiro. Aí eu posso te falar, olha, uma Corte Superior ou a Corte Suprema já decidiu, é assim que tem que ser. Por hora, eu posso te falar, altíssimas chances de que você consiga, mediante uma ação judicial. Tá? Enfim, tinha uma última dúvida aqui. Posso falar aqui, por favor? O senhor disse que o Estado não pode fugir das suas responsabilidades. Minha mãe foi portadora de esclerose lateral amiotrófica, foi acompanhada por essa incrível, belíssima associação, que é a Brela. No entanto, quando ela necessitou de um aparelho que ultrapassava as condições de potências, que era o BIPAP, ela teve seu aparelho, através de mandado de segurança, liberado. No entanto, não chegou a tempo. Minha mãe veio a óbito. Ainda continua ocorrendo esse tipo de coisa? E, neste caso, prescreve realmente um crime desse? Ok, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Como eu disse para vocês, o resultado da ação, independente de ser um plano de saúde ou o Estado, o resultado da ação fatalmente vai ser, invariavelmente vai ser semelhante. A questão fica no tocante ao cumprimento dessa decisão. No caso que a nossa colega mostrou, ela ganhou, a decisão, o juiz determinou que fosse dado o aparelho, mas infelizmente não chegou a tempo. O problema do poder público é esse, por mais que o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, ele esteja desvinculado, ele só tem como pressionar, ele pressiona para que seja feito. Nesse caso não chegou a tempo. Não sei como foi o caso em si, então eu não tenho como dar uma opinião sobre como esse processo foi levado, mas é provável que o Estado coloque dificuldades para cumprir essa ordem judicial, mas existem meios do juiz obrigar esse cumprimento. Como eu disse, isso vai desde multa até a prisão do secretário da Saúde. É comum serem emitidas, comum eu não diria, mas é normal serem emitidos mandados de prisão para o secretário da Saúde do município ou do Estado, depende de quem recebeu a ordem. E claro que com uma ordem de prisão a coisa começa a andar muito mais rápido. Mas são muitos casos e tanto o judiciário tenta dar conta como o Estado. Dá para dar uma certeza que com a ação judicial você vai conseguir de fato? Uma certeza não dá para a gente dar. Ninguém vai conseguir dar essa certeza. Mas com certeza a probabilidade de você conseguir
é maior do que no âmbito sem o processo, do que você meramente ir lá e pedir. Infelizmente é uma realidade do nosso país, mas que eu acho que não pode desestimular as pessoas de procurarem seus direitos, por mais que seja um risco que possa ter. Mas, enfim, tinha uma outra pergunta? Não. Ah, sim, a questão, eu entendi. Vamos lá, por partes, então. Eu queria começar só falando que direito criminal não é minha área de atuação, então tudo que eu falar não levem muito a sério, porque eu vou do meu conhecimento menor nessa área. Eu acho que a família pode pedir uma indenização do Estado, existe uma responsabilidade do Estado, sim, e eu acho que vale a pena você perseguir uma indenização por danos morais, pelo que aconteceu, mas em relação a crime, de fato, eu acho que é viável você pedir, ou falar com o seu advogado que auxiliou no mandato de segurança, pedir para que o juiz oficie o Ministério Público, para que o Ministério Público verifique se há material no processo apto a instaurar um processo crime. Tá? E se houver esse processo crime, quem foi o responsável dentro da prefeitura ou do Estado que causou isso? Questão de prescrição fica mais complicado porque a gente teria primeiro que ver qual foi o crime cometido, para depois a gente ver qual seria a prescrição aplicável. Então, sem analisar o caso de fato, eu tenho uma dificuldade enorme de te falar. Mas imprescritível, eu te digo que é improvável que algum crime que possa ter sido cometido seja. Então, o ideal é, se você quer responsabilizar alguém criminalmente, o ideal é que você já comece a tomar as providências para isso. Até porque a gente sabe que no nosso país começar um processo crime é bem difícil. Mas eu acho que vale a pena a gente correr atrás. A gente não pode deixar essas dificuldades e a burocracia do nosso Estado atrapalhar a nossa busca pela efetivação dos direitos. Mas, enfim. Desculpa, você pode repetir, por favor? Eu não... Ele é aposentado por invalidez. Tá. E ele tem o plano de saúde. E às vezes a gente fica preocupado de um dia esse plano ser cortado. Desculpa a pergunta, qual é o receio do plano ser cortado? Existe algum temor? Não. É só o medo do plano parar? É um plano pago pela empresa. Ah, tá. Então vamos por partes. Para responder essa pergunta, via de regra, o ideal seria eu saber quanto tempo ele trabalhou antes de ser afastado. Então, o ideal é a gente saber quantos anos. Existe leis específicas que tratam da obrigação da empregadora seguir custeando parte do plano de saúde após o desligamento do funcionário. Esse caso eu acho que o ideal seria efetivamente a gente sentar com esses documentos e conseguir analisar eles e falar, olha, eu acho que você tem que se preocupar ou não. Recomendo uma consulta com um advogado da sua confiança para você ver isso. É muito específico, é muito pessoal e depende de análise de documentos para eu poder te dar uma resposta com certeza. Se existe esse receio, minha orientação é, busca um advogado, busca um defensor, senta, leva toda a documentação relativa ao emprego, à aposentadoria e ao plano de seguro e analisa isso com esse advogado ou com esse defensor para você ter um parecer seguro. Você poder ficar mais tranquilo em relação a isso, tá bom? Gente, eu queria agradecer muito a atenção de todos, desculpem se eu fui prolixo, queria agradecer a Brela novamente pelo espaço que me foi dado, para mim, para o meu escritório, e me colocar à disposição de vocês para o que for necessário. Muito obrigado.